o livro do apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João, no seu capítulo 1. Aleluia! A palavra de Deus no apóstolo João, capítulo 1. Quem chegou lá, diga amém. Glória a Deus, é muito fácil de achar mesmo. Vamos ler o verso 11 até o verso 14. Assim diz a palavra do nosso Deus: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos diante de uma mensagem que o apóstolo João testemunha de Jesus Cristo. E a mensagem que eu trago esta tarde ao jovem é exatamente o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, eu vim para testemunhar de Jesus Cristo. Aleluia. Vim para testemunhar aquilo que Jesus Cristo é. Vim para falar aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo faz, aquilo que Jesus Cristo continuará a fazer. Aleluia. Hoje a mensagem, o centro é Jesus Cristo. Aí no tema de cartaz de cada um que recebeu, de cada um que viu, de cada um que levou para evangelizar, vê o seguinte: Jesus Cristo é a tua salvação, Jesus Cristo é a nossa salvação. Então, neste momento nós abrimos o livro do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 11. A palavra diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, ou não o receberam. Quem são esses seus? O primeiro, o que eu vou fazer, o que eu vou falar aqui, antes de começar a entrar nessa palavra, eu vou trazer uma indagação, uma pergunta, mas essa pergunta mesmo vou ter que responder. A pergunta diz assim: quem é Jesus Cristo? A palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, a palavra de Deus diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, aquele que testifica o que o Pai faz. Aleluia. Isto é, antes que os anjos fossem formados, antes que fosse formado qualquer outra coisa, Deus, ou seja, Jesus Cristo já existia. Então, Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, é a testemunha fiel, é o Filho de Deus, o Filho unigênito, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Os muçulmanos dizem que ele foi um profeta igual aos outros profetas, um profeta que deixou um bom exemplo a ser seguido. Mas a Bíblia diz que ele é o Filho unigênito, o Filho único de Deus. No livro de João, capítulo 3, no versículo 16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, ou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, ele é o Filho de Deus, o princípio da criação, o Filho único que Deus tinha, mas entregou ao mundo por amar a nós, para que nós fôssemos salvos. E ainda a palavra continua nos testificando quem ele é. O apóstolo João Batista testemunha dele dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que lava-nos de todo o pecado. Ele é o Filho de Deus que foi enviado na terra para nos lavar de todo o pecado, para que pudéssemos ter acesso ao reino de Deus. Aleluia. E ainda diz a mesma palavra no mesmo livro de João, no capítulo 1, no versículo 3, diz que ele é quem fez todas as coisas. A palavra diz que de tudo que existe, nada se fez sem que seja ele que fez. Aleluia. Então, ele é aquele que formou, que fez, que criou todas as coisas, mas sim é Filho de Deus. A Bíblia continua a nos dizer que no livro de no capítulo 1, que nós acabamos de ler aqui no versículo 11,
A palavra nos diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui vai uma pergunta muito interessante, muito importante a destacar. Quem são estes os seus que não o receberam? Quem eram estes os seus que não o receberam? A palavra de Deus diz que quando Deus criou os céus e a terra, depois de os ter criado, formou o homem, e do homem formou uma mulher, e deu a ordem, dizendo, primeiramente, os abençoou, e depois disse, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre tudo que há na terra. Mas, depois disso, Deus escolheu, quando os homens se multiplicaram, Deus escolheu uma nação, um povo, uma terra, que essa terra fosse somente a sua herança. Essa terra que fosse somente a sua porção na terra. E também escolheu um povo para que seja seu povo para habitar, para que habitasse nessa terra que ele escolheu. Aleluia! E essa terra é a terra de Canaã, ou melhor, é a terra de Israel. As pessoas, o povo que Deus escolheu é o povo de Israel por meio de Abraão. Aleluia! Então a palavra diz que ele escolheu este povo para que o seu nome fosse conhecido diante das nações, ou seja, o seu nome fosse conhecido em todas as nações por meio deste povo. E este povo tinha que se santificar para que habitasse com Deus Santo, porque a terra que Deus havia escolhido, a terra que Deus escolheu para habitar nele, o seu nome, é uma terra que ele santificou. Mas o que acontece no decorrer do tempo? Esse povo foi escolhido, foi levado para aquela terra, Deus cumpriu as suas promessas, mas esse povo não se santificou. Esse povo não viveu segundo a vontade de Deus, pelo que Deus ficou irado com esse povo e castigou esse povo. Mas uma coisa nós entendemos aqui no meio da palavra. A palavra diz que os seus não o aceitaram, não o receberam. A palavra diz que quando o homem pecou, Deus prometeu que viria um Salvador na terra. E este Salvador viria desta terra santa, do meio deste povo que ele escolheu. Só quando nós lemos a história desse povo, a palavra diz que Deus falava aos profetas que de Belém, na província de Judá, viria o Salvador. Mas quando o Salvador veio da tribo de Judá, na cidade de Belém, eles não o creram, eles não o receberam. Mas os poucos que creram nele, os poucos que o receberam, foram-lhes dado o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui a palavra diz, todos quantos o receberam, foram-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a palavra nos diz que nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus Cristo, porque nós o aceitamos, porque nós fazemos a parte destes que o receberam. E aqueles que o receberam foram-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. A palavra ainda continua a dizer que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava cheio da verdade, da graça e da glória de Deus. Como filho unigênito, aquele que deixou tudo o que tinha nos céus para vir habitar conosco por amor de nós. Mas ele não veio só para habitar conosco por amor de nós, por qualquer coisa. A palavra diz que Deus amou o mundo e entregou a ele para que por meio dele nós fôssemos salvos. Então, esse é o propósito que ele veio cumprir na terra. Vir para salvar nós que estávamos perdidos. Vir salvar nós que estávamos desgarados, que éramos ovelhas desgarados sem pastor. E ele veio na terra, morreu na cruz, derramou seu sangue para nos lavar de todo o pecado. Para que quando aceitássemos o seu nome, fôssemos salvos e não fôssemos condenados à eternidade do inferno. Mas o que diz a palavra de Deus? Como jovens que estamos reunidos na palavra de Deus para ouvirmos e aprendermos a palavra de Deus. Este livro que nós acabamos de ler, o livro do apóstolo João, este livro retrata, ou seja, fala dos feitos de Jesus Cristo na terra.
fala muito daquilo que Jesus Cristo fez na terra para mostrar aos homens que nada era impossível a Ele. Para mostrar aos homens que nada é impossível a Ele. Quando nós passamos do capítulo 1 e entramos no capítulo 2, nós encontramos Jesus Cristo quando tinha uma festa de casamento em Canaã. A palavra diz que naquela festa acabou vinho. E quando o vinho acabou, a mãe de Jesus Cristo foi ter com ele e disse que já não tem vinho. E essa hora não tem outro lugar, ou seja, não tem um lugar onde nós podemos comprar. E Jesus deu a ordem dizendo que levem água e colocam no... Perdoe. No vaso. A palavra diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. A palavra diz que quando Jesus deu a ordem para que colocasse água nas talhas que estavam ali, depois de ter enchido de água, ele deu a ordem dizendo: vão e levem essa água que está na talha, vão dar ao mestre Sala, que este é o mestre da cerimônia. Quando os convidados, aqueles que serviam, levaram o vinho, foram dar ao mestre da cerimônia. O mestre da cerimônia provou e viu que aquilo era vinho, e era o melhor vinho. Isso para nos trazer a esperança da nossa vida. Isso para nos trazer a esperança de que, ainda que estejamos em situações difíceis, Ele pode reverter a situação para que nós possamos ver a sua glória. Ele pode reverter a situação para que nós possamos ver as suas maravilhas, porque Ele desceu na terra, não desceu por qualquer coisa, desceu para nós, desceu por nós para nos salvar. No capítulo, ainda no mesmo capítulo 2, nós encontramos, a partir do versículo 13, ele entra quando era a festa dos judeus, a Páscoa. Ele entra em Jerusalém e chega no templo e encontra os que vendiam dentro do templo. E quando chega e encontra os que vendiam dentro do templo, ele expulsou a todos que vendiam para purificar o templo de Deus. Isso está falando de purificação das nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos templo e casa de Deus. E Deus não quer que a nossa vida, ou seja, Deus não quer que nós usemos a nossa vida de uma maneira vã. Não podemos exatamente nos corromper numa vida indigna perante a presença dEle. Por causa disso, Ele purifica o templo para que o templo de Deus fosse purificado, para que a presença de Deus se manifestasse. Então, para a presença de Deus se manifestar nas nossas vidas, é necessário que purifiquemos as nossas vidas. É necessário que purifiquemos os nossos corpos. É necessário que purifiquemos as nossas almas para buscarmos a presença dEle. No capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala da conversão com Nicodemos. Ele começa a dizer que Nicodemos não é só ir à igreja. Nicodemos não é só falar da lei de Deus. Nicodemos, o que importa na verdade é nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é ouvir a palavra de Deus e praticar. Nascer de novo é ouvir a palavra de Deus e viver como ela é. Nascer de novo é pregar a palavra de Deus e viver a mesma. Por isso ele disse: quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Necessário é que nasçamos de novo. Necessário é que nasçamos de novo. A palavra diz que aqueles que o aceitaram não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A sua palavra, quando nos é pregada, ela nos é pregada para que nos santifiquemos. Esse é o nascer de novo que Deus quer de nós. Mas ainda quando continuamos a ler a palavra de Deus, nós encontramos no capítulo 4, Jesus a conversar com uma mulher. Quando ele ia para Jericó, que lhe era necessário passar por Samaria. Ia para Galileia. Deixou a Judeia e foi outra vez
para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E quando ele passava por Samaria, chegou num lugar onde é chamado Sicar, que ali tinha um poço que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ele chega e senta na beira do poço e vê uma mulher samaritana. Quando a mulher samaritana chega, ele pede água para beber. E a mulher samaritana, como os samaritanos se comunicavam com os judeus, a mulher samaritana diz: como é que tu, sendo judeu, me pede de beber? E ele começa a dar a resposta: mulher, se tu conhecesse quem te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria a beber de águas da vida. Mas quando nós nos aprofundamos mais da vida desta mulher, nós encontramos que esta mulher era uma mulher deprimida, era uma mulher dependente, era uma mulher que não vivia por conta própria, mas dependia de alguém para viver. E quem era esse que lhe fazia ser dependente? Ela dependia de homens. Caso ela não tivesse marido, a vida não fazia sentido para ela. A palavra de Jesus diz que, depois que conversaram, chega numa fase onde Jesus disse que: mulher, eu sei que tu tens 5 maridos, e até o que tens agora não é seu. E a mulher diz que: eu estou a ver que o Senhor é profeta. Nos diz, os nossos pais disseram que o lugar para adorar é Jerusalém. Mas os nossos pais adoraram neste monte. E Jesus lhes disse que: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque para adorar a Deus não importa o lugar, não importa a hora, não importa onde nós estejamos. Em todos os lugares, em todo o tempo devemos adorar a Deus. Mas o que eu quero trazer com esta mulher, eu estou a ver uma vida que quase ia ter fim. Por quê? Porque quando nós vivemos uma vida sem acharmos sentido dela, nós não vemos a razão de viver. Mas para Jesus Cristo dar a razão de viver, esta mulher pregou-lhe a palavra. Para Jesus Cristo dar o sentido da vida a esta mulher, pregou-lhe o Evangelho. E qual é o Evangelho que Jesus pregou para ela? Que Ele é o Cristo, o Salvador. Que Ele é aquele que fez todas as coisas. Que Ele é aquele que para Ele nada é impossível. A mulher dependia de homens para viver. Quando estava no relacionamento, se o relacionamento acabasse, ia no outro, até chegar no 6º marido, que não era dela mesmo assim. Muitas das vezes não é assim a nossa vida. Que somos dependentes de algumas coisas. Que somos dependentes de algumas coisas. Mas Jesus disse para ela que Ele é a fonte da água viva. Ele é a fonte da água viva. Ele é a fonte da água viva que supriria a necessidade interior daquela mulher. Porque o que dava trabalho àquela mulher não era o exterior, era as suas emoções. Como é que estão as nossas emoções? Como é que nós vivemos? Como é que nós estamos? Será que nós somos dependentes de alguma coisa? Será que não nos tornamos dependentes daquilo que nós queremos às vezes? Mas Jesus disse que Ele é a salvação. Ele é a fonte da vida. Ele tem poder para mudar essa situação. O que importa é aceitar a Ele. O que importa é crer nele de todo o coração. O que importa é entregar a sua vida. E Ele vai mudar a sua situação. Não permita morrer nessa situação. Ele veio ao mundo para salvar a ti. Mas no capítulo 5 nós encontramos Ele a curar alguém que estava enfermo por 38 anos. São pessoas que quando olham para a sua vida não vê diferença. Está doente, nunca fica curado. E se questiona: por que eu estou vivo? Eu vou à igreja, mas não alcanço a cura. Assim como este homem estava no tanque de Betesda e esperava a cura quando o anjo descesse, mas ele não conseguia chegar lá porque ele era coxo. Não podia entrar na água. Tinha que vir alguém lhe carregar para lhe meter lá. A palavra de Deus diz que não é necessário alguém vir te carregar para te colocar na presença de Deus. Só de se arrepender, você já pode entrar na presença de Deus para ser curado a sua enfermidade. A palavra de Deus diz que Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados as nossas feridas.
Então, Ele nos sara. O que importa é nós nos entregarmos a Ele. Ele pode dar a vida. O que importa é nós nos entregarmos em espírito e a verdade. Aleluia. Enquanto ainda no capítulo 6, a palavra diz que Ele multiplicou pães para alimentar o povo. O povo que ia ouvir a sua palavra, o povo que ia se assentar a seus pés, chegou uma fase que eles sentiram fome, mas em casa era longe. E os discípulos veem que o tempo já se ia embora, e ele disse: essa multidão vai desfalecendo de fome. Por que não lhes dispensa para vir, onde vir outro dia para ouvir a palavra, para que possam ir às aldeias e conseguir alguma coisa para comer? A palavra de Deus diz que ele perguntou aos discípulos: vocês não têm nada para lhes dar? E eles disseram que aqui só temos pouca comida, só temos pães, 3 pães, 4 pães e 5 peixes. Ele disse que trazem esses peixes e esses pães aqui. Quando trouxeram, ele multiplicou para alimentar aquele povo. Você pode estar a passar por situações, mas se você está na presença dele, ele sempre cuidará de ti. Você pode passar por tanta coisa difícil, mas se você está na presença dele, ele vai cuidar de ti, não vai te deixar morrer de fome. Ele não vai te deixar desfalecer, porque ele cuida daqueles que o buscam. E ainda a palavra continua a dizer que, enquanto ele pregava, ele disse que o Pai deu a ele todos aqueles que ouvem a sua palavra. E aqueles que forem a ele, de maneira alguma, ele os rejeitará. Você pode ter pecado por não conhecer a verdade. Você pode ter vivido de qualquer maneira por não conhecer a verdade. Mas a palavra de Deus diz que ele veio para salvar a nós pecadores. O Pai o mandou na terra para fazer a vontade dele. Se nós o aceitarmos, se nós corremos para ele, ele nunca vai nos rejeitar, porque ele veio por causa de nós. Então, não se coloque fora. Não se retire da presença de Deus porque tem vida para você. Não se retire de Cristo porque Ele veio para tirar do pecado, do onde você estava. Ele veio salvar a sua alma. Aceita Ele. Ele te aceita. É só você aceitar somente e se entregar a Ele para a salvação da sua alma. No capítulo 7 ele diz que é a fonte das águas vivas. Diz: aquele que crê a mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão no seu ventre. Rio de águas vivas fluirão no seu interior. Falando do Espírito Santo que havia de descer. Isto é, o Espírito Santo vai consolar, vai fortalecer aqueles que crerem no seu nome. Aqueles que crerem no Evangelho. Aqueles que mudarem de vida. Aqueles que abandonarem o pecado. O Espírito Santo vai fortalecer. O Espírito Santo vai consolar. O Espírito Santo vai andar com eles. Por isso ele disse que eu sou a fonte da água viva. E aquele que crê, no seu interior correrá um rio de águas vivas. Mas como um advogado justo e fiel, no capítulo 8, defende uma mulher que foi apanhada em adultério. Mas quando ele defende esta mulher, só pregou uma palavra para a multidão. E qual foi a palavra que ele pregou? Enquanto a multidão queria apedrejar aquela mulher, chegaram os acusadores e perguntaram a ele: o que devemos fazer com esta mulher? Porque na lei de Moisés está escrito que as tais devem ser apedrejadas até a morte. E ele respondeu uma coisa em sua pregação, dizendo: aquele que dentre vós não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Mas depois desta pregação, como Deus, ele não pregou mais outra coisa. Depois que a multidão saiu dali, ele só olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse que, eles foram. E ele perguntou: não te condenaram, não te mataram? Disse: não me mataram. Ele disse: se eles não te mataram, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais. Como advogado
advogado fiel, Ele nos adverte a vivermos em santidade. Como advogado justo e fiel, Ele nos adverte a vivermos segundo a Sua palavra. Porque se pecarmos voluntariamente, não nos restará mais sacrifício pelo nosso pecado. Esta mulher recebeu a pregação naquele dia. Eu não sei, a palavra não diz como é que terminou a vida dela. Mas quero acreditar, por tudo que aconteceu ali, que ela creu no Evangelho. Ele vai perdoar o teu pecado. O que é necessário é que você se entregue e se arrependa de verdade. Ele perdoa os nossos pecados. O que é necessário é que nos arrependamos. O que é necessário é que saiamos de verdade do pecado. Saiamos de verdade do pecado. Não pratiquemos mais o pecado para que Ele caminhe conosco todos os dias. Para que Ele possa suprir as nossas necessidades. Nós ouvimos aqui ontem a palavra que nos era pregada que Ezequias chorou diante de Deus, clamou diante de Deus e disse: Senhor, Tu conheces os meus caminhos. Tu sabes que eu andei perfeitamente em Sua presença. E se nós andarmos perfeitamente na presença dEle, Ele vai nos sustentar. Ele não vai permitir que o nosso pé tropece em pedra alguma. Ele vai cuidar de nós como ovelha do seu pasto. O que é necessário é que nos esforcemos a guardar a Sua palavra. O que é necessário é que nos afastemos de tudo que não lhe agrada. A palavra de Deus nos exorta a fugirmos dos pecados carnais, ou seja, de todo tipo de pecado. A palavra de Deus nos exorta no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz que para nós vivermos com Ele é necessário que andemos em espírito. Para nós caminharmos segundo a Sua vontade, é necessário que vivamos segundo o Espírito. Porque se nós andarmos segundo a carne, viveremos nos pecados. Se nós vivermos segundo a carne, seremos condenados. E a palavra de Deus descreve alguns tipos de pecados aqui, que aqueles que andam na carne sempre caem neles. No versículo 17 diz que porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A palavra de Deus nos ensina que somente andando no Espírito é que vamos escapar desses pecados, que a palavra diz que os que cometem esses pecados não herdarão o reino dos céus. A palavra de Deus nos exorta a vivermos no Espírito para que nós não caiamos nos pecados que vão nos levar ao inferno. Como jovens, no livro do apóstolo João ainda, no primeiro livro de João, na primeira carta, primeira epístola, o apóstolo escreve aos jovens no capítulo 12, a partir do capítulo 12, a palavra de Deus começa a falar com os jovens, dizendo que os jovens do Senhor, aqueles que crucificaram a carne, aqueles que crucificaram as suas paixões, aqueles que crucificaram as suas vontades, já venceram o mundo, já venceram o maligno e já não andam segundo a vontade da carne. Diz assim a palavra: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio.
Eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra convida aos jovens a se manterem firmes na presença de Deus e puros. A palavra de Deus convida aos jovens a se afastar dos deleites desta vida, a se afastar daquilo que o mundo oferece, a se afastar daquilo que o mundo sempre, diariamente, nos apresenta. O que é? O mundo cada dia traz uma nova moda, mas a palavra de Deus diz: se vós amardes o mundo, perecereis. Se vós amardes aquilo que o mundo vos apresenta, morrereis. Mas se guardardes a palavra de Deus e odiar aquilo que o mundo vos apresenta, vivereis para a honra e glória de Deus, e a vossa salvação brotará no Senhor. Então nós somos convidados a fugir das vontades da vida, ou da carne, das concupiscências dos olhos, das concupiscências da vida, da soberba, do orgulho, e de buscar as coisas que não agradam a Deus. A palavra nos exorta a fugir da fornicação, da impureza. Nos exorta a fugir da lascívia. A palavra nos exorta a fugir de jogos sujos. A palavra nos exorta a fugir de palavras sujas. A palavra nos exorta a fugir de tudo que é abominável aos olhos de Deus. Porque os que fazem essas coisas, os que não guardam a palavra de Deus, certamente receberão a ira do Senhor. Quando Ele se manifestar, certamente receberão a ira do Senhor. Porque Ele virá em juízo e em justiça para remir os seus, mas para castigar os ímpios. A palavra de Deus no livro de Salmos 119, versículo 105, a palavra diz que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra é dita por um jovem. E como jovens nós precisamos tomar esta palavra em nosso coração. E ainda no final diz que eu jurei guardar os seus mandamentos eternamente até o fim. Então é necessário que guardemos os mandamentos do Senhor. É necessário que guardemos a palavra de Deus. É necessário que guardemos os mandamentos do Senhor para que possamos herdar a vida eterna. A palavra diz que os que cometem pecados, que eu li aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, não terão direito de entrar na cidade pelas portas. E o seu lugar será o lago de fogo. É necessário que nos arrependamos. É necessário que voltemos a Cristo. É necessário que andemos segundo a sua palavra para escaparmos do lago de fogo, para escaparmos da condenação. O inferno, a palavra, eu tenho pregadores que têm passado aqui e sempre têm dito que o inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Mas aqueles que desobedecem à palavra de Deus serão participantes com os demônios. Irão passar a eternidade no inferno. Aqueles que desobedecem à palavra de Deus viverão no lago de fogo por toda a eternidade. A palavra diz que lá o fogo não se apaga, o verme não morre. E aqueles que fazem ao contrário da palavra de Deus passarão por isso. E como jovens somos exortados a nos guardar no Senhor. Como jovens somos exortados a permanecermos firmes e fiéis à presença de Deus. Para nós permanecermos firmes na presença de Deus, o que temos que fazer? Livro de Efésios, capítulo 6, a palavra diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, do poder de Deus, para que possamos permanecermos firmes no dia mau. Devemos buscar a fé, devemos nos firmarmos na palavra da verdade, devemos estar nos posicionados no evangelho da verdade, para que quando chegar o dia mau, nós possamos permanecer de pé, e a nossa fé não seja abalada. A palavra de Deus nos diz que nós somos jovens, já vencemos o mundo, porque cremos no nome do Senhor, cremos no Filho de Deus, aquele que é o princípio da criação de Deus.
Nós cremos nele e ele nos guarda, ele nos fortalece, ele nos fortalecerá, ele nos guardará até o fim de todas as coisas. E se cremos nele, e se não nos desviarmos dos caminhos dele, certamente ele nos guardará no dia mau. Certamente ele nos guardará da sua ira quando vir para castigar os ímpios. Aleluia. Esta é a palavra de Deus que eu trazia para a igreja. A palavra de Deus diz que se nós somos filhos de Deus, já não vivemos em pecado. Se nós somos filhos de Deus, já não pecamos. Porque temos mandamentos para guardar. Porque sabemos que o nosso Deus é Deus zeloso. Sabemos que o nosso Deus é Deus que se ira. Sabemos que o nosso Deus é Deus que guardou para nós uma vida bela, uma vida eterna. E para alcançarmos essa vida, é necessário que sejamos puros. É necessário que sejamos santos. Porque Ele é santo. Para podermos morar com Ele, é necessário que sejamos santos. Porque Ele é santo. Não há quem é ímpio. Não há quem é pecador vai poder entrar nos céus. Não há quem é ímpio. Não há quem desobedece a palavra de Deus vai entrar nos céus. Se queremos o céu, é necessário que nos santifiquemos. Se queremos o céu, é necessário que nós vivamos segundo a sua vontade. Porque os ímpios certamente serão condenados. Aqueles que desobedecem a palavra certamente serão condenados e receberão a ira de Deus. E nós não queremos receber a ira de Deus. Nós queremos viver na eternidade. Nós queremos andar nas ruas de ouro. Nós queremos tocar na árvore da vida. Nós queremos viver num lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza. Nós queremos viver num lugar de paz, num lugar de alegria, na eternidade. Num lugar onde não haverá noite, não haverá dia, mas a glória de Deus será a nossa sombra. Ou seja, a glória de Deus será o nosso dia em toda a eternidade. Fujamos da prostituição. Fujamos da fornicação. Fujamos da mentira. Fujamos do engano. Fujamos da falsidade para escaparmos da ira de Deus. Porque como jovem não é fácil viver nesta terra. Como jovem não é fácil andar neste mundo. Mas como jovem do Senhor já vencemos o mundo. Como jovem normal, qualquer coisa é normal. Mas como jovens de Cristo já vencemos o mundo. Como jovem normal, qualquer coisa é normal. Mas como jovens de Cristo, o pecado ainda é pecado. A transgressão da lei ainda é transgressão da lei. Então, se somos jovens de Cristo de verdade, convém que nos santifiquemos. Convém que nos purifiquemos. Convém que vivamos segundo a sua palavra. Porque Ele veio para nós. Ele nos aceitou. Nós fomos nascidos, não da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Por Jesus Cristo. Aleluia. Então, esta é a palavra que eu trazia para os irmãos. Eu convido os irmãos que possam se ter em pé no nome do Senhor Jesus Cristo.